pessoal, me chamo Amanda Corrêa da Silva Barros. Vim falar um pouquinho sobre o trabalho intitulado Efeito da Radiação Gama sobre uma protease fibrinolítica produzida por um fungo isolado do solo da caatinga e o efeito de cofatores sobre a atividade enzimática pós-radiação. Esse trabalho ele foi realizado por mim, Amanda Corrêa da Silva Barros, por Tiago Pajeú Nascimento, por Kathleen Barbosa Cardoso, por Cristiane José, Maria José Cristiane da Silva, José Pedro Martins Filho e Ana Lúcia Figueiredo Porto, em parceria com a Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal Rural de Pernambuco e a Universidade Federal de Pernambuco. Então, as proteases fibrinolíticas elas vêm sendo implementadas há muito tempo na terapia contra a trombose, porque é uma alternativa, ao tratamentos mais invasivos e hemorrágicos, uma vez que as proteases elas são enzimas que degradam a fibrina. A fibrina é considerada o principal componente dos coágulos sanguíneos. Devido a isso, a produção de proteínas elas vem sendo cada vez mais estudada, sobretudo por novas fontes, especialmente fungos, que é o potencial desse trabalho, uma vez que amplia mais a variedade e a produção dessas biomoléculas. Em relação a poder aumentar ou melhorar a atividade, vários estudos eles apontam que a radiação ionizante ela pode ser aplicada para melhorar as propriedades proteicas a partir de modificação na estrutura dessas biomoléculas. Dessa forma, esse trabalho ele objetivou analisar os efeitos de radiação na atividade de uma protease fibrinolítica produzida por um fungo filamentoso, isolado do solo da caatinga, Pernambuco, Brasil, e avaliar os efeitos de seus cofatores enzimáticos pós-radiação, pós-exposição à radiação. Então, para esse trabalho, foi utilizado um fungo filamentoso isolado da caatinga, do solo da caatinga, e esse fungo ele é denominado Mucus subtilissimus UCP1162. Esse fungo ele está depositado na coleção de cultura da Universidade Católica de Pernambuco. Esse fungo ele foi inoculado em 3 gramas de farelo de trigo, e foi submetido a uma fermentação de estado sólido, ou seja, nós não utilizamos fermentação, não utilizamos água nesse processo fermentativo, utilizamos apenas uma solução proteica, a 40%, para umidificar. Deixamos nesse processo fermentativo por 72 horas em temperatura ambiente. Após esse processo fermentativo, a gente adiciona um tampão fosfato para poder extrair essas enzimas, uma vez que essas enzimas são produzidas de forma extracelular. Então, a gente acrescentou também um tampão fosfato de sódio, colocou em mesa agitadora e deixou por cerca de 1 hora. Em seguida, filtrou, e o material obtido ele foi centrifugado, e a gente obteve um sobrenadante, que é o nosso objeto de interesse, uma vez que é lá que contém as proteínas. Esse sobrenadante, a gente denomina como o extrato bruto. Então, esse extrato, a gente precipitou as proteínas desse extrato com sulfato de amônio, um percentual de 40% a 60%, e a fração precipitada foi colocada em uma coluna de troca iônica, que é a DAE-Cefadex A50. Posteriormente, nessa protease ali pura, ela foi liofilizada e colocada em frascos de vidro, em uma concentração de 5 mg por ml.
né, da enzima em um tampão fosfato de sódio pH 7, né, um pH neutro. Esses frascos, né, eles foram, né, expostos à radiação sob pressão atmosférica, O2, né, com doses que variavam de 10, 50, 100 e 500 Gray, e 1, 5 e 10 kg Gray. Esse processo ele foi realizado, né, com auxílio do professor Tiago Salazar, da Universidade Federal de Pernambuco. Depois desse processo, né, de radiação, foi utilizado esse material, né, foi utilizado para dosar a atividade fibrinolítica, proteásica e o efeito, né, dos cofatores enzimáticos, né, que nesse caso, né, utilizamos os íons ferro, cobre e magnésio. Bom, após essa exposição, foi visto que apenas as doses de 10 e 50 kg, elas foram a que promoveram um percentual de diminuição da atividade proteásica, obtendo atividade residual de 44,71% e 38,47%, respectivamente. E as demais doses, né, se mantiveram mais de 70% da atividade da protease fibrinolítica. Então, dessa forma, né, conseguimos observar que os 3 íons utilizados, o ferro, o magnésio e o cobre, eles possibilitaram um aumento na atividade proteásica da enzima após a radiação de 10 Gray, né, quando comparada à enzima que não sofreu irradiação. Individualmente, o íon ferro, né, a gente observou que ele proporcionou um aumento de 240% na atividade da enzima irradiada em relação ao controle, enquanto os íons cobre e magnésio, eles possibilitaram um aumento de 255% e 324%. Então, diante disso, a gente consegue, né, observar que, dependendo da dose de radiação utilizada no processo, podem ocorrer, né, modificações que serão benéficas, né, ou inativação, né, da atividade, né, o que vai de encontro com o que a gente encontra na literatura. Bom, no presente trabalho, né, a adição desses íons, do ferro, do cobre e do magnésio, né, ele possibilitou, né, o aumento da atividade da protease fibrinolítica. Né? Então, a gente conseguiu obter, né, um resultado satisfatório. E dessa forma, a gente consegue concluir que a radiação ionizante ela pode ser utilizada em determinadas condições para o aumento da atividade da protease fibrinolítica produzida pelo muco subtilíssimos UCP1262, né, que é o 1262, como a gente costuma chamar. É válido ressaltar que essas imagens, né, que utilizamos, né, para demonstrar a metodologia, elas são nossas, né, do trabalho de nascimento, retirado do trabalho de nascimento 2015 e 2017. Aqui a gente tem algumas referências que foram utilizadas, né, as principais. Gostaria de agradecer ao apoio da CAPES, da FAPEP, do CNPq e também da FACEP. Muito obrigada.